Pessoal, aqui é o professor Gilmar, vou passar para vocês mais algumas dicas, eu vou corrigir alguns exercícios e fazer algumas explicações sobre relações ecológicas. Estou deixando aí alguns meios de comunicação, vocês podem interagir comigo através deles. Vou fazer um convite para que você deixe o comentário, a pergunta, a sugestão no vídeo, caso esse material esteja te ajudando. Vou falar aqui sobre relações ecológicas, né? Lembrando que no meio ambiente os seres vivos estão se interagindo constantemente e essa interação, essa relação entre os seres vivos, elas podem ser harmônica ou desarmônica. Uma relação harmônica é quando ambas as espécies envolvidas serão beneficiadas, não haverá um prejuízo para aquelas espécies envolvidas. Já a relação desarmônica ocorre um prejuízo para uma das espécies, ok? Aí nós vamos discutir aqui qual que é a diferença entre protocooperação e mutualismo. Tá? Protocooperação é uma relação harmônica, mutualismo é uma relação harmônica. Qual que é a diferença entre um e outro? No mutualismo, quando os seres vivos estão se interagindo de forma mútua, obrigatoriamente um depende do outro. Na protocooperação, é uma relação harmônica onde ambas as espécies estão sendo beneficiadas, porém, se os dois seres não se interagirem, não haverá, né, a morte, por exemplo, de uma daquelas espécies, certo? Um ser vivo depende do outro, mas caso eles não se interajam, não haverá, eles conseguem encontrar uma outra maneira para resolver aquela necessidade deles. Eu vou dar um exemplo, você vai entender. Há uma relação ecológica entre o jacaré e um pássaro chamado pássaro palito. Entre o pássaro palito e o jacaré é uma relação chamada de protocooperação ou mutualismo facultativo. Por que é facultativo? O jacaré ele abre a boca, né, e deixa o pássaro palito entrar na boca do jacaré, para que o pássaro cate, né, restos de matéria orgânica em decomposição, micro-organismos, né, sujeira que está na boca do jacaré, o pássaro cata e limpa a boca do jacaré. Né? Então é uma relação harmônica, porque o jacaré vai ser beneficiado e o pássaro palito também. O pássaro vai se alimentar e o jacaré vai ter a sua boca limpa. Mas, caso o pássaro não vá até o jacaré, né, ele não vai morrer de fome, ele vai comer em outro local. A mesma coisa vai acontecer com o jacaré. A boca do jacaré vai ficar suja com micro-organismo, matéria orgânica em decomposição, mas isso aí não é um fator que vai danificar, né, muito a sua condição de existência, de sobrevivência. Então, caso eles se interajam, o jacaré vai ser beneficiado, o pássaro também. Mas se não ocorrer a interação, as espécies elas conseguem conduzir a sua sobrevivência sem a relação um com o outro. Mas há algumas espécies que se relacionam e obrigatoriamente um é beneficiado, o outro também, e obrigatoriamente eles dependem um do outro. Eu vou dar um exemplo do cupim e um protozoário. Os cupins se alimentam de madeira, de papel, na busca, para poder absorver a celulose, que é uma substância que está no papel ou na madeira. Porém, o cupim ele não consegue absorver a celulose. Ele precisa de um protozoário, que é um micro-organismo que encontra-se no sistema digestivo, do cupim, para que esse protozoário, ao comer, ao se alimentar, ao ajudar na digestão daquela celulose, aí sim o cupim absorve a celulose. Então, o protozoário que está no sistema digestivo do cupim, ele obrigatoriamente depende de estar ali. A mesma coisa o cupim, caso o protozoário não existisse no intestino, no sistema digestivo, do cupim, ele não teria condições de sobrevivência. Então é uma relação mútua entre o cupim e o protozoário, mas caso essa relação não ocorra, ambas as espécies serão prejudicadas, serão prejudicadas. Então essa relação é chamada de mutualismo obrigatório. Agora o mutualismo facultativo é aquele em que ambas as espécies são beneficiadas, mas caso eles não se interajam, eles conduzirão as suas necessidades
sem a interação efetiva entre os dois. Então a única diferença entre elas é que a protocooperação é uma relação não obrigatória, né? O exemplo, jacaré, pássaro, palito. O mutualismo possui caráter obrigatório, tá? Onde as duas espécies precisam uma da outra para sobreviver. Então é o exemplo que eu dei para vocês. A relação entre o cupim e o protozoário é um mutualismo obrigatório. Eles precisam um do outro para sobreviver. Se o protozoário deixar de existir no sistema digestivo do cupim, o cupim vai morrer. Agora, se o pássaro palito não ir lá, né, se alimentar na boca do jacaré, o jacaré não vai morrer por isso. Então, mas caso o pássaro vá e se alimente, vai ser bom para o jacaré, vai ser bom para o pássaro palito. Tá? Então essa é basicamente a diferença entre protocooperação e mutualismo. Pessoal, deixe os comentários aí, as considerações de vocês, né, no vídeo, para que eu possa interagir, tá bom? Então o exercício aqui, não é um exercício, é um exemplo, né? Protocooperação, mutualismo facultativo. Então eu coloquei para você, ó, protocooperação é igual mutualismo facultativo, ok? Jacaré e o pássaro palito. Essa relação é uma relação harmônica chamada de protocooperação, que é a mesma coisa que um mutualismo facultativo. Se o pássaro, né, se alimentar na boca do jacaré, vai ser bom, mas se ele não se alimentar, ele vai encontrar alimento em outro lugar. O mutualismo, né, aí sim, a relação chamada mutualismo, é chamada de mutualismo obrigatório. O exemplo que eu dei aí, cupins e protozoários. Se os cupins se alimentarem lá da madeira, do papel, e essa celulose, ao entrar, né, no papel a celulose, na madeira a celulose, na hora que essa substância entrar no sistema digestivo do cupim, se os protozoários não estiverem ali, os cupins não conseguirão absorver a celulose e ter condições de sobreviver. Então essa é a relação. Mutualismo é quando as duas espécies se relacionam harmonicamente, mas obrigatoriamente um depende do outro. Protocooperação, eles se relacionam harmonicamente, mas não obrigatoriamente um depende do outro para sobreviver. Se o pássaro não se alimentar na boca do jacaré, ele se alimenta em outro lugar. Então, pessoal, essa era a ideia, né, de passar para vocês algumas explicações sobre essa informação. Espero que na minha fala, na minha explicação, você consiga entender a diferença nas anotações que eu fiz aí. Mas caso alguma parte ficou confusa, deixa aí no comentário no vídeo para que eu possa auxiliar você. Obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.